Transtornos de ansiedade. Estudando o DSM-5-TR. Aula 3. O terror focado. Fobias específicas. Somos estudantes, psicólogos, curiosos e eternos aprendizes. E juntos estamos desbravando o capítulo de transtornos de ansiedade do DSM-5-TR, página por página, sintoma por sintoma, mas sempre olhando para a pessoa por trás do diagnóstico. Em nossa primeira aula, construímos a nossa base. Entendemos o alarme de sobrevivência do cérebro e a diferença cronológica entre o medo do presente e a ansiedade do futuro. Na segunda aula, falamos sobre o fio invisível do apego, no transtorno de ansiedade de separação e o silêncio paralisante do mutismo seletivo. Nessa aula, aula 3, nós avançamos no tempo e na complexidade da mente. Vamos entrar no terror focado, fobias específicas. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula, vamos descobrir o que acontece quando o cérebro humano, que é uma máquina tão brilhante e adaptativa, decide declarar guerra absoluta a um único objeto. O que acontece quando o sistema de alarme concentra toda a sua energia de sobrevivência em algo que racionalmente não apresenta perigo nenhum? Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, prepare-se para entender a anatomia do medo circunscrito. Conecte-se com a minha voz, ajeite aí os seus fones e vamos juntos ao mergulho do conhecimento. O paradoxo da racionalidade. O caso de Marcelo. Para entendermos a verdadeira dimensão de uma fobia específica, precisamos, antes de tudo, desmistificar a ideia de que o paciente fóbico é alguém racional no sentido cognitivo da palavra. Pelo contrário, a dor da fobia reside justamente no fato de que, na maioria das vezes, o paciente sabe que o seu medo não faz sentido estatístico ou lógico, mas o corpo dele não obedece à lógica. Imagine o Marcelo. Marcelo tem 35 anos. Ele é um executivo brilhante do setor financeiro, mestre em matemática, um homem analítico que lida com probabilidades e riscos o dia inteiro. Ele é um líder admirado. Um dia, o CEO da empresa chama Marcelo para a sala de reuniões e faz a proposta dos sonhos. Nós queremos você assumindo a diretoria da nossa sede na Europa. É a promoção da sua vida. Qualquer pessoa saltaria de alegria. Mas Marcelo congela. Ele sente um frio na espinha, a boca seca e um nó se forma na garganta. Ele agradece, diz que vai pensar e sai da sala. Ao chegar em seu escritório, ele fecha a porta e começa a suar frio. O coração dele dispara a 120 batimentos por minuto. Marcelo não está com medo do novo cargo. Ele está com medo do trajeto. A simples ideia de entrar em um avião, de ouvir as portas se trancarem e de sentir a decolagem envia um sinal de terror absoluto para sua amígdala. Como um homem dos números, Marcelo sabe perfeitamente que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Ele conhece as estatísticas. Ele sabe que a chance de um acidente é ínfima se comparada a dirigir até o supermercado. Ele sabe de tudo isso, mas a fobia específica não dialoga com o córtex pré-frontal, a área lógica do cérebro. Ela é um sequestro emocional. O cérebro de Marcelo, diante da palavra avião, aciona o mesmo alarme que acionaria se ele estivesse caindo de um penhasco
Ele recusa a promoção, ele sabota a própria carreira e inventa desculpas para a família, apenas para não ter que enfrentar a cabine de uma aeronave. Isso é uma fobia específica. Não é um medinho, não é um desconforto ou um frio na barriga que a gente sente quando o avião balança na turbulência. A fobia específica, segundo o DSM-5-TR, é um medo ou ansiedade acentuados, circunscritos a um objeto ou situação que quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de terror e que é ativamente evitado a todo custo. Vou repetir. A fobia específica, segundo o DSM-5-TR, é um medo ou ansiedade acentuados, circunscritos a um objeto ou situação que quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de terror e que é ativamente evitado a todo custo. A palavra-chave aqui é circunscrito. O alarme não toca o tempo todo, como no transtorno de ansiedade generalizada. Marcelo é um homem calmo, funcional e tranquilo na maior parte do tempo. O terror dele tem um endereço exato. Ele tem fronteiras bem definidas. E é sobre essas fronteiras que o DSM-5-TR nos ensina através dos especificadores. O mapa do medo, os 5 especificadores do DSM-5-TR. Quando você for diagnosticar uma fobia específica no seu consultório, o DSM-5-TR exige que você dê um sobrenome para esse transtorno. Nós chamamos isso de especificadores. Eles são categorias que agrupam os gatilhos do medo, e a divisão não é aleatória. Ela tem raízes profundas na nossa história enquanto seres humanos. Vamos explorar os 5 grandes grupos de especificadores. Primeiro grupo, tipo animal. Este é, talvez, o mais antigo de todos os medos. Inclui o terror extremo de aranhas, aracnofobia, cobras, ofidiofobia, cães, insetos, ratos ou pássaros. Se pensarmos na história da humanidade, faz total sentido que o nosso cérebro venha pré-programado para desconfiar de seres rastejantes ou peçonhentos. A fobia animal geralmente começa muito cedo, lá na infância. A criança vê uma barata, a mãe grita desesperada e o cérebro da criança registra: aquele inseto é uma ameaça letal. A diferença para o medo comum é a desproporção. O paciente fóbico pode se jogar de um carro em movimento se uma abelha entrar pela janela, colocando a própria vida em risco real para fugir de um risco imaginário. Segundo grupo de especificadores, tipo ambiente natural. Aqui, o inimigo é a força da natureza. Estamos falando do medo de alturas, acrofobia, tempestades e trovões, ou de água profunda e do mar. Novamente, a biologia nos explica. Cair de um penhasco ou se afogar eram causas primárias de morte dos nossos primeiros seres humanos dessa terra. Na fobia de ambiente natural, o paciente pode recusar-se a morar ou trabalhar em um prédio acima do 2º andar. Ele pode cancelar uma viagem de férias porque viu na previsão do tempo que vai chover forte. O mundo natural se torna um palco de ameaças constantes. Terceiro grupo de especificadores, tipo sangue, injeção, ferimentos, a exceção fisiológica. Este grupo inclui o pavor extremo de ver sangue, de receber injeções, de assistir a procedimentos médicos invasivos ou de sofrer ferimentos. Este especificador é tão único, tão peculiar na psiquiatria, que nós vamos dedicar um bloco inteiro apenas para ele daqui a pouco. Ele não segue as mesmas regras fisiológicas dos outros medos. É aqui que o psicólogo precisa ter um profundo conhecimento de biologia para não errar no manejo clínico. Quarto grupo de especificadores, tipo situacional.
Esse é o especificador do nosso amigo Marcelo, o executivo. O medo de situações específicas como andar de avião, entrar em elevadores, dirigir em rodovias ou permanecer em locais fechados, a claustrofobia. Geralmente, as fobias situacionais têm um pico de início duplo. Elas podem surgir na infância ou podem aparecer de repente no meio da vida adulta, por volta dos 20 a 30 anos. O paciente teme a situação em si, muitas vezes pelo medo de não conseguir escapar ou pelo medo de que a estrutura falhe, o elevador despencar, a ponte desabar. Outros tipos. O DSM-5-TR é inteligente o suficiente para saber que a mente humana pode associar o medo a virtualmente qualquer coisa. Este grupo abriga os medos que não se encaixam nas categorias anteriores: medo de asfixia, medo de vomitar, medo de sons altos ou até fobias inusitadas de infância, como o medo de pessoas fantasiadas ou palhaços. Um detalhe clínico de ouro: o manual nos alerta que é extremamente comum que um indivíduo tenha múltiplas fobias específicas. Se o seu paciente relata que tem fobia de tempestades, investigue se ele não tem de alturas ou animais também. A literatura aponta que a média é de 3 objetos fóbicos diferentes por paciente. Quando isso acontece, você deve codificar todos os especificadores no diagnóstico. O efeito vagal. Por que o sangue nos faz desmaiar? Agora vamos fazer uma pausa e olhar com uma lupa para o especificador de sangue, injeção, ferimentos. Se você é estudante de psicologia, preste muita atenção neste mecanismo, porque ele muda completamente a forma como você vai tratar o seu paciente. Imagine que uma pessoa tem fobia de cachorros. Ela vê um cão na rua. O que acontece? O sistema simpático logo é ativado. O coração dispara, a pressão arterial sobe, a respiração fica ofegante. O corpo se prepara para correr. Mas e se a pessoa tem fobia de sangue e precisa tirar o sangue no laboratório? Ela olha para a agulha, olha para o tubo vermelho enchendo. Se você acha que ela só vai ter taquicardia e querer correr, você está enganado. Muitas vezes, essa pessoa desmaia. Ela perde os sentidos e cai no chão da clínica. Mas por que isso acontece? Por que essa fobia é a única que frequentemente causa desmaio? A resposta está no que chamamos de resposta bifásica ou síncope vasovagal. O paciente com fobia de sangue experimenta 2 fases distintas e quase imediatas. A primeira fase, o susto. Assim que ele vê o sangue ou a agulha, ele tem um pico rápido e muito curto de ansiedade. O coração acelera e a pressão sobe. É o sistema simpático agindo. Segunda fase, a queda livre. Milissegundos depois, o cérebro faz uma hipercompensação dramática. Ele aciona o nervo vago, o sistema parasimpático, com força total. O coração desacelera bruscamente e a pressão arterial despenca. Com a pressão baixa, o cérebro fica sem sangue e sem oxigênio por alguns segundos. Qual o resultado disso? O paciente desmaia. Mas por que o corpo faz isso? A teoria biológica por trás disso é incrível. No início da vida humana, da história da humanidade, se o ser humano visse o próprio sangue jorrando de um ferimento grave, o que aconteceria se o seu coração continuasse batendo a 150 batimentos por minuto e a sua pressão continuasse altíssima? Esse ser humano sangraria até a morte muito mais rápido. A queda abrupta da pressão arterial foi um mecanismo de sobrevivência desenvolvido para minimizar a perda de sangue em caso de ferimentos profundos. É como se o corpo dissesse: fomos feridos, desligue as bombas, diminua a pressão, feche o sistema para não sangrarmos até morrer.
Clinicamente, por que isso importa? Porque na terapia de exposição, que é o tratamento padrão ouro para fobias, nós ensinamos o paciente a relaxar diante do objeto temido. Mas se você usar técnicas de relaxamento muscular em um paciente com fobia de sangue, você vai acelerar a queda de pressão e ele vai desmaiar na sua frente. Para a fobia de sangue, injeção, ferimentos, a técnica é a oposta. Ensinamos a tensão aplicada. O paciente deve contrair ativamente os grandes músculos das pernas e dos braços para forçar a pressão arterial a subir e impedir o desmaio. É o conhecimento fisiológico guiando a intervenção psicológica, a biologia e a psicologia dançando juntas no consultório. A armadilha da esquiva, o motor que alimenta o transtorno. Chegamos ao último bloco estrutural dessa aula e talvez ao conceito mais importante para a manutenção de qualquer transtorno de ansiedade: a esquiva ativa. O DSM-5-TR diz que o objeto ou situação fóbica é quase invariavelmente evitado ou, se não puder ser evitado, é suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. Precisamos entender a psicologia da esquiva. Por que uma fobia dura décadas se não for tratada? Por que o medo não vai embora com o tempo? Para responder isso, precisamos pedir licença à psiquiatria e recorrer à psicologia comportamental. A esquiva funciona através de um mecanismo poderoso chamado reforço negativo. Funciona assim: a pessoa tem medo de elevador. Ela chega em um prédio de 10 andares. Quando ela olha para as portas metálicas do elevador, a ansiedade dela sobe vertiginosamente. Ela sente que vai ter um ataque de pânico se entrar ali. Então, ela toma uma decisão: não vou de escada. No exato milissegundo que ela decide não entrar e vira as costas para o elevador, o que acontece com a ansiedade dela? A ansiedade cai para zero. Ela sente um alívio imenso. O corpo relaxa, ela respira aliviada. Esse alívio é a armadilha. Ao se esquivar, ela ensinou ao próprio cérebro a seguinte lição: viu só? O elevador era de fato mortal. Nós só estamos vivos agora porque nós fugimos. A esquiva confirma a crença de que o objeto é perigoso. O alívio imediato reforça o comportamento de fugir na próxima vez. E cada vez que o paciente evita o objeto, a fobia fica mais forte, mais cristalizada, mais enraizada nas redes neurais. O custo a longo prazo dessa fuga sistemática é que o mundo do paciente começa a encolher. Primeiro, ele não pega o elevador. Depois, ele não vai a prédios altos, mesmo que tenha escada, porque o ambiente lembra o elevador. Depois, ele não aceita empregos em centros comerciais. E depois, ele não vai ao shopping. E sem perceber, a vida que era vasta e cheia de possibilidades passa a se resumir a meia dúzia de ruas seguras ao redor de casa. A fobia específica é uma prisão invisível que o paciente constrói para si mesmo, parede por parede, acreditando que está construindo uma fortaleza de proteção. O nosso papel como clínicos não é julgar as paredes dessa prisão, mas sim ajudar o paciente com técnica, paciência e compaixão a derrubar um tijolo de cada vez, através da exposição gradual. Mostrar ao cérebro dele que ele pode suportar a presença do objeto e que a catástrofe imaginada não vai acontecer. O terror focado da fobia específica nos ensina que a mente não é apenas um computador lógico. Nós somos seres governados por um emaranhado de emoções e instintos biológicos desenvolvidos ao longo de vários anos dessa nossa humanidade e aprendizados comportamentais potentes. Quando um paciente relatar uma fobia específica em seu consultório, nunca diga: mas isso não faz sentido, não precisa ter medo disso.
O paciente já sabe que não faz sentido e essa percepção só aumenta a vergonha dele. O que ele precisa de você não é lógica matemática. Ele precisa de um profissional que entenda a engrenagem do cérebro dele, que reconheça os subtipos, que entenda as respostas vasovagais e que o conduza com segurança pela ponte da exposição até que ele possa finalmente ser livre. A liberdade não é a ausência de medo, mas a capacidade de viver a vida independentemente dele. Minha amiga, meu amigo, nessa aula nós olhamos para o medo que recai sobre animais, coisas, objetos inanimados e elementos da natureza. Nós olhamos para fora. Mas em nossa próxima aula, vamos olhar para o espelho da sociedade. Nós vamos investigar um medo muito mais sutil, muito mais complexo e incrivelmente limitante. O que acontece quando o objeto fóbico não é uma aranha ou um avião, mas o olhar julgador de outra pessoa? Essa será a aula 4, o peso do olhar alheio, transtorno de ansiedade social. Vamos falar sobre as amarras do julgamento e o desespero da avaliação negativa. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Aproveitou essa aula? Aprendeu junto comigo? Então, é claro, você vai deixar o seu comentário. Você sabe que é muito importante para mim que você comente aqui abaixo de onde você é, o que você achou dessa aula, se você está dando esse conteúdo na faculdade, se você é psicólogo formado e já pratica, já atua na clínica e se esse conteúdo está te ajudando. Comente aqui abaixo. E é claro, esse é o canal Estudante de Psicologia, o melhor canal onde a gente desenvolve a nossa carreira profissional e também se desenvolve como pessoa. Então, você não pode deixar de se inscrever. Curta esse vídeo e coisa boa a gente multiplica, a gente compartilha. Envie essa aula no grupo da faculdade, para os seus amigos estudantes de psicologia. Vamos juntos crescer o conhecimento da psicologia aqui no nosso país. E também, quem sabe, até em outros países por aí, porque pelas métricas do YouTube a gente tem visto que esse conteúdo está chegando a pessoas de outros países e a gente fica muito feliz com isso. Beba uma água, estique a coluna e não vamos perder tempo. Vamos para a aula 4, o peso do olhar alheio, transtorno de ansiedade social.